Em uma manhã ensolarada, no meio do cerrado brasiliense, ele resolveu sair da sua toca. Com seus passos lentos, sua perna comprida e sua cauda avermelhada, saiu farejando tudo. O que era muito estranho, porque ele costumava ter hábitos noturnos, sair no meio da noite. Mas naquele dia, ele quis fazer diferente. Saiu no meio do sol quente, que fazia o lábio rachar e o nariz sangrar. O macaco prego e a capivara ficaram admirados. Nossa, há quanto tempo não vemos o lobo-guará por aqui? Quem também ficou morrendo de medo dessa história de lobo sair no meio da luz do dia foram os 3 porquinhos. Vocês conhecem os 3 porquinhos? Hã? Ah, não, conhece não. Não são os 3 porquinhos do nariz arrebitado, daquela história muito famosa. Talvez sejam parentes distantes, primos de 3º grau, quem sabe? Essa é uma história dos porquinhos do cerrado, os 3 porcos espinhos. Os irmãos espinhos moravam um do lado do outro e resolveram construir as suas próprias casas. O mais velho se chamava Xavier. Xavier, apareça de onde estiver. Comigo, vai pessoal, vamos. Xavier, apareça de onde estiver. Era uma vez Xavier, um porco espinho com as costas cheias de espinhos que furava tudo alfinetando. Ele era adorável, porém era muito sério. Resolveu construir a sua casa toda feita de pedra. Pedra nas paredes, no chão. E ele era tão feliz no seu pedregulho. O irmão do meio se chamava Agenor. Agenor, apareça de onde for. Comigo, vai. Agenor, apareça de onde for. Tá aqui. Era uma vez Agenor, um porco espinho com as costas cheias de espinhos. Ele era adorável. Ele era um verdadeiro artista. Adorava desenhar, pintar, cortar papel para ele. Era maravilhoso. Ele não podia ver que começava a dobrar, transformar em uma flor, em uma casa. Então, ele resolveu fazer a sua casa de papel. O telhado era papel ondulado. As paredes, papel cartão. As cortinas, papel de seda. E ele era tão feliz comendo papel de arroz. Ele era muito contente naquela papelada toda. O 3º irmão caçula se chamava Tadeu. Tadeu, onde você se escondeu? Comigo, aí de casa. Tadeu, onde você se escondeu? Era uma vez Tadeu, outro porco espinho, com as costas cheias de espinhos. Ele era tão feliz e ele era habilidoso. Parecia que ele tinha mãos de tesoura. O seu talento era magnífico. Ele gostava de cortar o pelo da ema, do tatu canastra e da siriema. Então, ele fez a sua casa de quê?
tesoura. Ai, e a casa de tesouras era o seu maior tesouro. Então, os 3 porcos espinhos viviam bem felizes nas suas casas de pedra, papel e tesoura. E viviam brincando de pedra, papel e tesoura. Mas naquele dia, eles não estavam contentes não. Estavam nas suas casas morrendo de medo de um tal lobo que andava no meio dos arbustos. Lobo-guará, 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 eu pego poucos espinhos para o meu jantar. Eu sou lobo-guará, 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 eu pego poucos espinhos para o meu jantar. Gente, eu posso apresentar para vocês o lobo-guará? Vocês vão ficar com medo? Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Quem tem... Ah não, mas não é lobo mau, é lobo-guará, o lobo do cerrado. Eu vou apresentar, mas já vou avisando. Ele gosta de assoprar, mas o problema não é esse, é que ele tem um bafo. E um bafo muito quente. Acontece que o lobo estava incomodado com a alegria e criatividade daqueles porquinhos. Ele achava os porquinhos babinhos demais. Ele achava que o cerrado não era mais o mesmo, com tanta casa boba. Então resolveu sair da sua toca para destruir a casa dos porquinhos. Chegou na casa de papel, que ele achava que seria mais fácil de destruir, e gritou: porquinho, porquinho, vou te pegar e a sua casa eu vou rasgar. Porquinho, porquinho, vou te pegar e a sua casa eu vou rasgar. E o porquinho chorava de medo. Não, por favor, seu lobo, não, deu tanto trabalho dobrar esse telhado. Já basta chuva que molha e estraga minha casa. Não faça isso, tenha piedade. Mas o lobo não tinha piedade. Então, ele resolveu encher o seu pulmão de ar e... de papel. Sorte que o porquinho saiu correndo no meio dos arbustos. E o lobo deu uma risada maléfica. Agora destruiu uma casinha. Faltam 2. O lobo dessa vez chegou na casa do irmão mais velho, a de pedra, e começou a cantar: porquinho, porquinho, vou te pegar e a sua casa eu vou derrubar. Porquinho, porquinho, vou te pegar e a sua casa eu vou derrubar. O porquinho, que era muito sério, não disse nada. Ele pensou assim: se o meu primo, aquele parente distante, fez a casa de tijolos e se deu muito bem, casa de pedra, estou muito protegido. E ficou tranquilo assistindo TV. Mas o lobo encheu seu pulmão de ar. Assoprou! Assoprou! Acontece de tanto assoprar, elas balançaram, balançaram, balançaram e derrubou a casa de pedras. Sorte que o porquinho saiu correndo no meio das árvores de caule retorcido. E o lobo-guará não desistia. Ele já tinha destruído 2 casas. Agora faltava uma. E foi: porquinho, porquinho, vou te pegar e a sua casa
casa eu vou quebrar. Porquinho, porquinho, vou te pegar. E a sua casa eu vou quebrar. E o porquinho implorou: não, seu lobo, por favor, podemos fazer um combinado? Que tal se eu cortasse seu pelo, a sua cauda tão bonita de graça por um ano? Tentador. Mas acontece que o lobo não teve piedade e vaidade não era bem o seu forte. Então, ele encheu o seu pulmão de ar. Sorte que o porquinho saiu correndo para trás dos espelhos. E o lobo deu uma risada maléfica. Agora aquela vila ficou tão diferente, onde se via alegria e beleza, só sobrou tristeza e destruição. E os porquinhos? Onde será que eles estão? Sorte que eles correram bastante e estavam morrendo de medo e cansados, assustados com a inveja e crueldade do lobo-guará, que estava agindo como um lobo muito mau. Ufa! Ufa! Ufa, irmão! Foi por pouco, quase morremos! Aquele lobo malvado! Irmãos, tive uma ideia. Que tal se a gente procurasse a casa do lobo e destruísse? Boa ideia! Assim ele vai sentir na pele a dor da destruição! Então os porquinhos saíram partindo, marchando. 1, 2, 3, 4, procurando a casa do lobo para destruir também. Até que encontraram. Lá, a casa número 0, que ficava lá na Rua dos Bolos. Uma casa meio engraçada, porque assim, não tinha teto e não tinha nada. Não dava para fazer nada. Nem dormir na rede, porque não tinha uma parede. E fazer xixi. Pinico não tinha ali. Então, foi nesse momento que os 3 porcos espinhos perceberam que o lobo-guará era mais problemático do que mais. O lobo-guará estava se sentindo sozinho e ameaçado. Ele se comparava aos outros animais e, apesar de ser comprido, se sentia pequeno e inferior. E como não conseguia construir a sua felicidade, ele destruía a felicidade dos outros. Mas foi aí que os 3 porcos espinhos tiveram um plano infalível! Que tal se nós juntássemos as nossas habilidades e construíssemos uma casa para o lobo morar? Uma casa grande, bonita, confortável, aconchegante. E assim, os 3 porquinhos juntaram as suas habilidades de pedra, papel e tesoura e resolveram construir uma casa para o lobo. E o tempo passou. E o tempo passou a correr, a correr, a correr. O tempo passou a correr, a correr. O tempo passou a correr, a correr, a correr. O tempo passou a correr, a correr. Dias depois, quando os pássaros cantavam no céu, apareceu por ali comendo umas frutinhas do cerrado ele, o lobo-guará. Eu sou lobo-guará, lobo-guará, lobo-guará. Encontrei os porcos espinhos e eu vou nos devorar. Encontrei todos os 3 juntos, assim. Um será o meu café da manhã, o outro o meu almoço e o outro o meu jantar. Mas o lobo percebeu que os porquinhos não saíram correndo. Eis que o Xavier respondeu: café da manhã, almoço e jantar na sua casa nova! E o lobo perdeu a compostura e ficou de boca aberta. Uma casa
porta. Ele viu a casa mais bonita. Uma casa diferente, que tinha teto, janela, a porta era aconchegante, que tinha pedra, papel e tesoura. Uma casa toda para ele. Então, ele abriu seu bocão e começou a chorar de felicidade. O lobo sentiu nascer dentro dele uma semente chamada gratidão. Era uma sensação tão boa. Então, movido de gratidão, o lobo resolveu abraçar bem apertado os 3 porcos-espinhos. Mas teve que soltar, porque ele sentiu umas alfinetadas no bumbum. Macaco Prego e a capivara, que assistiram tudo, riram e responderam: ele bem que mereceu. E essa história saiu da minha boca e entrou na sua alma. Quem gostou, bate palma! E aí, você gostou dessa história? Eu adorei contá-la para você. Essa história é deste livro aqui, Os 3 Porcos-Espinhos e o Lobo-Guará. E quem escreveu? Fui eu! Este é o meu 2º livro. Ele é uma linda homenagem ao Cerrado Brasiliense. Essa história surgiu da brincadeira com os meus filhos, quando eles eram bem pequeninos. De tanta gente brincar com objetos, virou uma história. De tanto contar a história, virou um livro. E você quer ter aí juntinho com você? Para você ler e ver tanto que ele é legal? Eu vou ficar muito feliz. É só você entrar em contato com as informações que estão abaixo. Eu sou a Lelê e conto e escrevo histórias para você.